Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria hoje de tratar nesse dia especial, Domingo da Santíssima Trindade, justamente sobre o mistério dos mistérios, que é da Santíssima Trindade. Do mistério da Santíssima Trindade, ele já está dentro da Sagrada Escritura, tá? Mas foi primeiramente mais aprofundada na obra De Trinitate de Santo Agostinho, que depois será mais aprofundada ainda por Santo Tomás de Aquino. As mistérios da Santíssima Trindade, ela pode ser explicada, tá, racionalmente, com argumentos de razão, mas não pode ser investigada somente pela luz natural da razão. Razão porque a nossa razão natural por si mesma, sem o auxílio da graça, não pode alcançar o conhecimento do que nós podemos chamar do mistério dos mistérios, que é a Santíssima Trindade. A razão natural, por si mesma, ela pode alcançar o conhecimento do ser de Deus e das suas perfeições, mas não pode alcançar o conhecimento da Santíssima Trindade. Isso é somente a fé alcança. Pois bem, o padre Antônio Royo Marim, no seu livro Deus e sua obra, ele explica muito bem essa questão. Tá? Está principalmente deixe-me ver aqui, na segunda parte, tá? Onde ele trata sobre o Deus Trino, que vai das páginas 259 até 330, na edição que eu tenho aqui, que é de 1963. Pois bem, aqui ele coloca o seguinte, coloca aqui que a simples razão natural não pode por si mesma conhecer nem sequer suspeitar a existência da Santíssima Trindade em Deus. Da Trindade de pessoas em Deus, perdão. E que suposta a divina revelação do mistério pode a teologia, ou seja, a razão iluminada e conduzida pela fé, explicar ainda imperfeitamente a trindade de pessoas em Deus. Tá? E aí depois, que é muito justo e razoável que a razão humana aceite as verdades que Deus se digne revelar ao homem, embora excedam infinitamente a sua capacidade natural de conhecer. A Santíssima Trindade, ela é, por assim dizer, ensinada pela igreja, e diz aqui que no Antigo Testamento se inculca de tal maneira a unidade de Deus que em nenhum momento aparece claramente a revelação do mistério trinitário. No entanto, há indícios que fazem pressentir, de algum modo, a futura revelação do mesmo. Tá? Por exemplo, quando os 3 anjos aparecem a Abraão, que o reverencia quase como Deus. E outra coisa também é o próprio Deus
usando com frequência o plural. Sim, ele usa com frequência o plural. Por exemplo, ao dizer assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, no Gênesis 1:26. Disse da Javé Deus: eis aqui o homem feito como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Gênesis 3:22. Baixemos, pois, e confundamos sua língua, de modo que não se entendam uns aos outros. Gênesis 11:7. Isso é muito interessante. Isso daí. E também nós vemos no próprio Antigo Testamento, nós vemos com frequência referência ao Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, no Gênesis 1:2. E também no Salmo 50:13. E também no Salmo 103:30. No livro da Sabedoria 1:7. Aliás, o livro da Sabedoria inteiro, né? Praticamente é do Espírito Santo. E Isaías 11:1-2, né? E Isaías 61:2 também. E Isaías 63:10. E é no livro de Isaías também, em que nós vemos a Santíssima Trindade mais expressa, digamos assim, mais manifesta. Por exemplo, no Isaías 6:3, onde vemos ali uma referência aos santos da missa, né? Santo, 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 Javé Sabaoth. Está a terra toda cheia de sua glória. 3 vezes santo. É uma referência trinitária. Pois bem, e também, claro, temos o Novo Testamento, onde o mistério da simplicidade já é muito mais expresso, ainda que muitos hereges de hoje em dia rejeitem, né? O Lucas 1:35, o Espírito Santo pairará sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E por isso o Filho engendrado será santo e será chamado Filho de Deus. Ele será grande e chamado Filho do Altíssimo. Também temos o batismo de Jesus. Batizado Jesus e orando, se abriu o céu e desceu o Espírito Santo em forma corporal como uma pomba sobre ele, e se deixou ouvir do céu uma voz: Tu és meu filho amado, e em ti está toda a minha complacência, né? É que eu estou lendo o livro em espanhol e não lembro como é a tradução portuguesa, mas enfim, é nesse sentido. E no sermão da ceia disse Jesus aos apóstolos: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai lhe amará, e nele faremos uma morada. João 14:23. E também temos aqui que a Igreja Católica ensinou sempre como dogma fundamental, aliás, o mais importante de todos, diga-se de passagem, que em Deus há 3 pessoas distintas: Padre, Filho
e Espírito Santo em uma só essência ou natureza. Aqui é importante compreender alguns fundamentos metafísicos da coisa. O que é essência? Essência é aquilo em que se fundamenta o ser da coisa. Ele delimita o ser da coisa. Digamos assim. Qual é a essência do homem? É ser um animal composto. Ser um animal racional. É um ente é uma substância vivente composta de matéria, né, um corpo animal e uma alma racional. E isso que faz o homem ser homem. Se não for racional, já não é homem. Isso que nós temos que ter em mente. Em Deus, tá, não há distinção entre o ato de ser da coisa e a sua essência, ao contrário de todas as outras coisas que não são Deus, tá? Contra o que ensina o escotismo e outras doutrinas, tá? Nas criaturas, em todas as criaturas, há uma distinção real entre essência e ato de ser. Isso não se dá em Deus, tá? Em Deus, essência e ato de ser são a mesma coisa, dada a total simplicidade de Deus. Então, em Deus, há uma só essência absolutamente simples. Um ato de ser absolutamente simples, em que o ato de ser e a essência se identificam. Uma só natureza. Tá? E lembrando que apenas Deus é sobrenatural, tá? Então, ele está sobre a natureza criada. E ele tem, claro, uma natureza própria. Então, no entanto, apesar de haver uma só natureza, uma só essência divina, existe nessa mesma única natureza, uma única essência divina, 3 pessoas. Tá? Há apenas 3 pessoas. Aliás, há 3 pessoas nesta natureza. Que é o Pai, o Filho, também chamado Verbo, e o Espírito Santo, também chamado Paráclito. Sendo o Pai o princípio das outras duas naturezas, das outras duas pessoas. O Pai é o princípio das outras duas pessoas, e dessas mesmas duas pessoas há a procedência do Espírito Santo. Então, como distinguir essas 3 pessoas, sendo que essas 3 pessoas possuem não apenas possuem a mesma natureza, como as 3 são a mesma natureza. Isso é um mistério, tá, que confunde muita gente, que está para além da nossa compreensão. E aqui vamos buscar explicar dentro das limitações da nossa racionalidade. É interessante notar que o Filho, ele também é chamado Verbo, tá? E que também pode ser chamado Palavra. Mas o verbo é um termo mais preciso. No original grego, nós lemos a palavra logos, que está no prólogo de São João. No princípio era o verbo, ou seja, o princípio era o logos. O verbo
é um termo preciso por quê? Porque o homem, quando ele conhece algo, essa concepção mental desse algo que ele acabou de conhecer, também é chamado verbo mental. Quando você conhece a acuidade da coisa, há um verbo mental que significa a acuidade dessa coisa que ele acabou de conhecer. Isso também se dá em Deus quando ele conhece a si próprio. Imaginemos, quando você se conhece, o conhecimento que você tem de si mesmo é distinto de você mesmo, evidentemente. Ainda que a concepção mental que você tem de você mesmo signifique você mesmo, mas não é você. Porque o conhecimento que você tem de si mesmo deve ser necessariamente distinto, até porque você é uma realidade material, você que está me ouvindo. Você é um composto de corpo e alma. O conhecimento, a concepção que você tem de você mesmo não é algo que está na sua mente. É algo, de alguma maneira, puramente espiritual. Agora, pense na realidade divina. Deus é onisciente, é onipotente, ele é ato puro, ele é o ipsum esse subsistens. Tá? Então, portanto, e ele é puro espírito. Em Deus não há divisão de partes. Em Deus não há matéria. Em Deus não há nenhum tipo de acidente. Ele é puro espírito. Nele não há potência passiva, não há nada disso. Não existe quaisquer imperfeições em Deus, não há nenhuma limitação em Deus. Deus, ele não pode ser aperfeiçoado, ele não pode ser aumentado, ele não pode ser diminuído. Ele é aquele que é, como diz no livro do Êxodo 3:14. Então, o conhecimento que Deus tem de si mesmo é perfeitíssimo. É o que é de maximamente perfeito em termos de conhecimento. E ele, é bom lembrar, ele é puro espírito. Então, logo, o verbo mental que Deus tem de si mesmo gera uma outra pessoa. Temos aí uma geração uma geração intelectual e eterna de uma segunda pessoa divina, que, no entanto, compartilha a mesma natureza e essência de quem o gerou. Temos aí a geração do verbo. O verbo é gerado por via intelectual pelo Pai. Veja aí que não existe uma causa. Não é uma causa. Porque o princípio, como eu ensino no meu vídeo e também artigo A Metafísica da Música, o princípio distingue da causa. Então não temos o Pai, ele não é causa do Filho. Até porque nós não estamos falando de, digamos assim, de uma dependência. Não é isso. Tá? O Filho não depende do Pai, ainda que o Pai seja princípio do Filho. Não existe uma relação causal entre os dois. Aliás, eu já vou explicar a questão da relação entre as pessoas divinas. Santo Tomás, ele ensina que a distinção que há entre as pessoas divinas é de relação subsistente. Não é uma distinção formal,
como alguns ensinam, pelo amor de Deus, tá? A distinção é de relação subsistente dentro dessa mesma natureza. Então, por via de intelecção, o pai gera o filho, sem ser causa do filho, mas sim princípio do filho. E o pai também é princípio do Espírito Santo. Agora, como, por assim dizer, aparece o Espírito Santo nesta relação? O Espírito Santo, ele é procedido do Pai e do Filho. Ele tem por título de atribuição o amor. Por quê? Porque o amor que nós temos por algo se deve ao bem que esse algo oferece. Você não pode amar uma coisa sem que aquela coisa tenha um bem a oferecer. Então, por que Deus manda amar até os inimigos? Porque os inimigos também são, de alguma maneira, criaturas de Deus ou até filhos adotivos de Deus se forem batizados. Então, sempre haverá um bem que essa pessoa a quem amamos pode nos oferecer. Sempre há um bem. Quando nós amamos alguma coisa, é sempre em razão de um bem. Tá? Você pode amar um bife de picanha, por assim dizer. Porque aquele bife de picanha vai te oferecer algum bem. A nutrição, o deleite, né, do sabor, essas coisas. E nós amamos a Deus sobre todas as coisas, porque Deus é o sumo bem. Deus é a própria bondade. Tá? É Ele quem nos criou e é Ele quem pode nos dar a vida eterna. Então, só que o conhecimento de Deus, com a nossa limitação intelectual, é limitado. Tá? Continua limitado, às vezes pode ser até obscurecido. Então, nós buscamos amar a Deus, mas nunca amaremos a Deus perfeitamente como gostaríamos, né? Movidos pela graça. No entanto, Deus, ele ama a si mesmo, porque ele conhece o sumo bem que ele próprio é, evidentemente por sua onisciência. O Pai, gerando o Filho, ele vai amar o Filho como sumo bem por ele ter a mesma natureza, aliás, por ser a mesma natureza que a dele. Então, ele vai conhecer o sumo bem. E o Filho, gerado pelo Pai, ele vai amar o Pai, não apenas como o seu princípio, mas como o sumo bem que ele é, porque tanto um como o outro são o mesmo Deus. E esse amor, procedido por eles, produz uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. O amor procedido do Pai e do Filho, que também é a mesma natureza das outras duas pessoas de quem ele procede. Então está aí explicada a Santíssima Trindade, tal como a doutrina católica nos ensina. Tá? E aqui estou usando como uma referência, tá, o livro do Rui Marim e também a Suma Teológica, apesar de que tem referência Suma Teológica no livro do Rui Marim. Tá? Que é uma explicação bem ortodoxa, a meu ver. No entanto, existem os erros contrários que
justamente por atentar contra a Santíssima Trindade, são erros completamente deploráveis, desprezíveis, repugnantes, que devem ser evitados a todo custo. Tá? Inclusive, os primeiros erros contra a fé que surgiram na igreja são justamente os erros contra a Santíssima Trindade. E, bem, que nós também vamos investigar aqui, averiguar aqui. O primeiro erro, claro, que nós, mais conhecido deles é o arianismo. O que é o arianismo? O arianismo, tá, é uma heresia formulada pelo Ário. E é bom lembrar que, ao contrário do que muita gente pensa, não é, digamos assim, um erro tão grosseiro como muitos dizem. Basicamente é o seguinte: para Ário, ele não conseguia, digamos assim, conciliar a existência das imperfeições na criação com a perfeição infinita de Deus. E qual foi a solução que ele buscou? Simplesmente negar a divindade do Verbo, do Filho. E veja que interessante, para ele, e isso também podemos dizer que há uma associação gnóstica, para Ário, o Filho é a mais excelente de todas as criaturas e criador do próprio mundo. Então, o que Ário fez foi terceirizar a criação. Olha só que coisa, né? O pai, então, para Ário é perfeitíssimo, mas o filho nem tanto, por ser uma criatura de ordem superior, mas uma criatura. Então, Deus criou uma criatura para essa criatura fazer o restante da criação. Tá? É mais ou menos isso que o Ário fez. O Luca Lancaster, ele explica essa doutrina doida de Ário aí. Mas é bom lembrar que Ário, ele era um simples presbítero, tá? Um simples sacerdote, salvo engano meu. E ele sozinho, ele não poderia, por assim dizer, difundir a heresia tal como foi difundida do meio da maneira que se difundiu. Quem fez isso foi o Eusébio de Nicomédia, um dos bispos mais perversos da história humana. Tá? E ele foi um servo do diabo que, enfim, foi ele que conspirou contra Santo Atanásio. Ele fez toda, digamos assim, ele buscou se associar politicamente. Ele foi um homem perversíssimo. Tá? Temos também o erro, que esse é mais grosseiro, né? Que é o erro do triteísmo. Sustentar que as três pessoas divinas são três deuses. Hoje nós vemos, inclusive, isso nos mormons, né? Da seita de Jesus Cristo e dos santos dos últimos dias. Eles sustentam essa doutrina perversa, né, de dizer que a Trindade são três deuses. Temos o modalismo ou o sabelianismo, ou seja, que afirma que
as três pessoas divinas, na verdade, são modos ou manifestações do mesmo Deus. Tá? Que foi, digamos assim, é uma concepção monista, né? E rejeita a distinção de relação subsistente das pessoas divinas. Temos também o macedonianismo ou pneumatomaquianismo. Acho que é assim que se fala. O que significa isso? É a negação da divindade do Espírito Santo. Considerando o Espírito Santo, na verdade, ou uma força impessoal, tá? Ou um anjo, literalmente. Claro que... Ou seja, ele cria uma espécie... Ele torna a Santíssima Trindade de maneira hierarquizada. Tá? Em que o Espírito Santo é inferior às outras duas pessoas da Santíssima Trindade. Esse daí é um erro que deve ser rejeitado totalmente. Também temos o unicismo, que é muito presente, inclusive, nas seitas pentecostais, neopentecostais, né, aliás, que diz que se Jesus é Deus, então o Pai e o Espírito Santo são outros nomes para o mesmo Jesus Cristo, que também é um erro mais grosseiro ainda, né? E, claro, também temos o socinianismo, ou unitarismo, que diz que Jesus Cristo não é Deus, tá? E que o único Deus verdadeiro é apenas o Pai. E que o Espírito Santo seria apenas uma força impessoal. Então não existe, ou seja, só o Pai é Deus, o Verbo e o Espírito Santo não são Deus. Mas basicamente é isso. Então, a conclusão nossa aqui é essa. Tá? Os erros contra a Santíssima Trindade são os mais blasfemos de todos, tá? São as piores heresias, porque justamente são erros contra o principal ou mais importante mistério da nossa fé católica. Não podemos ser cristãos e negar a Santíssima Trindade. Tá? Negou a Santíssima Trindade, não podemos ser cristão de forma alguma. Tá? Nem por analogia de atribuição, como no caso dos protestantes. Tá? Que ao menos alguns deles creem na Santíssima Trindade. Tem outros que negam, mas a maioria crê. Pelo menos isso. Só que, claro, no caso dos protestantes, eles creem na Santíssima Trindade, não com fé sobrenatural, tá? Mas somente por uma opinião piedosa, digamos assim. Ao contrário de nós católicos, que nós cremos na Santíssima Trindade com fé sobrenatural. Então, basicamente é isso, tá? Assim, eu expliquei aqui os erros contra a Santíssima Trindade, mas faltou aqui colocar as formas que se dão as relações subsistentes na Santíssima Trindade, tá? A maneira como cada pessoa da Santíssima Trindade se distingue de outra, tá? São distinções reais, mas que
digamos assim, que se dá em 4 relações reais entre essas pessoas de Santíssima Trindade. É bom lembrar uma coisa, recapitulando, o que é dogma de fé, e é absolutamente certo. A essência divina é absolutamente una. Tá? Absolutamente una. A essência divina é o que há de mais uno em todos os entes existentes, incluindo o próprio Deus. A essência divina é o que há de mais absolutamente uno e simples. Tá? Isso nós devemos ter em mente. Com efeito, a relação entre as pessoas divinas não é segundo a essência, nem segundo a essência, nem segundo a operação, nem segundo o grau, nem nada disso. A distinção que existe entre as pessoas divinas é de relação subsistente. Tá? Então, são 4 relações possíveis e reais, tá? Nessas 3, com essas 3 pessoas divinas, que são realmente distintas, mas com apenas uma única essência ou natureza compartilhada. Então, quais são essas relações? Primeira relação é de paternidade. Que é a relação do pai com o filho, para com o filho. É uma geração ativa ou paternidade. Essa é a primeira relação. A segunda relação é do filho com o pai, de geração passiva ou filiação. Tá? Porque o pai gera o filho é gerado pelo pai. Temos uma relação ativa, que é de paternidade, do pai para com o filho, e geração passiva, de filho para com o pai. E temos também de expiração ativa, que é a relação do pai e do filho para com o Espírito Santo. E essa é a terceira relação. E a quarta relação é de expiração passiva ou processão. É a relação do Espírito Santo para com o Pai e o Filho. Então são essas as 4 relações existentes na Santíssima Trindade, que são as possíveis, digamos assim. Então, e são esses tipos de relações que fazem com que uma pessoa divina se distinga de outra. Eu espero que isso tenha ficado claro até aqui. E, pois bem, meus amigos, é um vídeo que eu quis gravar há um tempo atrás e decidi gravar hoje, no domingo da Santíssima Trindade. Convenhamos que para conosco, quero dizer, a festa litúrgica mais importante, sem dúvida nenhuma, é a Páscoa. Tá? Mas em termos de matéria, podemos dizer até que a festa da Santíssima Trindade é a mais importante para glorificar, para aumentar a glória extrínseca de Deus. Justamente porque é a festa que honra o mistério dos mistérios. Então, é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Tá?
Vai demorar um pouquinho para eu gravar outro, porque vou entrar na semana de trabalho. Eu chego muito esgotado em casa. Eu ainda pretendo gravar outros 2 vídeos, inclusive um deles para defender a doutrina da predestinação tomista, que é o meu assunto teológico favorito, tá? E eu sei que pode causar um certo fuzuê, mas é um assunto que eu gosto. E no meu canal eu gosto de falar das coisas que eu gosto, né? Diga de passagem. Então, meus amigos, considerem me seguir nas redes sociais. Assistam aos outros vídeos do canal. Tá? Eu sei que prometi gravar um vídeo me filmando, só que nessa rotina fica difícil. E até porque eu não fico muito apresentável, né? Diga-se de passagem. Eu sei que não preciso estar, mas é bom ficar minimamente apresentável para gravar um vídeo, coisa que não posso durante a semana. E só sobra esse final de semana. E é mais rápido e fácil gravar vídeo assim, gravando áudio com uma imagem estática. Enfim, considere ajudar o canal, seguir nas redes sociais, tornar membro do canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.